em um jogo muito, muito difícil. Equipes, né? Tá na semifinal do Gaúcho, e vai pegar o vencedor de Grêmio e Brasil de Pelotas. O Grêmio tá ganhando de momento, o jogo que começou agora às 18h30 do Brasil por 1-0, e a outra semifinal será Juventude e Inter. Então, dá sempre as quatro forças do futebol gaúcho: Grêmio, Juventude, Inter e Caxias, e eles com certeza irão fazer as semifinais desse torneio estadual. Tendo em vista, o Caxias tem uma defesa que toma muitos gols, tomou 14 gols na temporada e fez 15 gols. Não tem um ponto muito forte no seu setor ofensivo ou defensivo. É um time extremamente equilibrado dentro das suas linhas e é importante aproveitar essa questão. Falando de time para poder enfrentar o Caxias, o Bahia poupou alguns jogadores que são mais técnicos para levar esses jogadores mais descansados a Caxias do Sul. E é importante o Bahia perceber e notar que essa vantagem que o Bahia tem de ter um time mais técnico, ela pode ser suplantada por um jogo mais físico. E Rogério precisa analisar muito com relação a isso, por conta justamente do que se refere à questão de imposição física e imposição de local. Claro, aqui a gente pensa em várias outras coisas quando o assunto é futebol, a gente pensa em várias outras coisas que ultrapassam o sentimento de futebol, mas a gente pensa em várias outras coisas quando o assunto é Bahia no sul do país. E a gente vê, por exemplo, questões de racismo, a gente vê questões de xenofobia, e infelizmente essas coisas acontecem da pior maneira possível lá pro lado de lá, e acontece para desestabilizar mesmo. Tem muito sem noção, mas eu espero que o jogo seja e ocorra da melhor maneira possível, porque o Bahia precisa vencer esse jogo contra o Caxias. Devemos ir com o que temos de melhor. Eu acredito muito que Ceni irá colocar o time que ele acha mais forte contra a equipe do Caxias, colocando o Marcos Felipe no gol, o Arias, o Canu, Cuesta, e a dúvida está na lateral esquerda. Para mim ele vai de Luciano Juba na esquerda, e aí ele vai com Jean Lucas, Carlos Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Ademir na frente. Ele não vai de Everaldo, ele vai colocar um cara mais tranquilo na frente, e acredito muito nisso. O Bahia não vai conseguir jogar dessa maneira a esse ponto. Vai colocar o time titular e o que ele considera mais forte. Já o Caxias, ele deve vir com o que tem de melhor. O Argel Fux, ele deve armar o time num 4-3-3, colocando o Fabian Volpe no gol, Marcelo Ferreira na lateral, a zaga vai ser composta por Denilson e César, e o Dudu Mandaí na lateral esquerda. Ele deve armar o time com 2 volantes e um meia. Esses volantes devem ser o Barba e o Eliezer, né, para fazer essa contenção de jogada, e teremos o Emerson Martins armando o jogo. No ataque, ele vai de Álvaro, Robinho e Matheus Rocha. Então, ele vai num 4-3-3, muito ofensivo, não vai pensar 2 vezes em atacar o Bahia, não vai pensar em 2 vezes em fazer um jogo físico, um jogo corpóreo, um jogo que beire a agressão, a violência. O futebol gaúcho, ele tende a ser um futebol mais físico, o futebol gaúcho, ele tende a ser um futebol mais agressivo, e vai explorar lacunas com bolas esticadas pelos lados e bolas alçadas na área. Então o Bahia vai precisar tomar muito cuidado com os jogadores
do Caxias, principalmente com o atacante Vitor Feijão, que é um dos destaques da equipe Grená lá do sul do país. É importante a gente falar dessas coisas, porque por mais que não pareça, é um confronto de muito preocupante, que dá ao tricolor de aço uma preocupação muito grande, porque temos aí o Vitor Feijão, o Álvaro e o Thomas Bastos como os grandes destaques do time Grená. A gente tem um retrospecto negativo para a gente, né? Infelizmente é assim que as coisas funcionam, e a gente tem que entender que o Bahia vai precisar jogar muito mais do que jogou na primeira fase para poder vencer a equipe do Caxias. É importante lembrar que dentro da competição o Vasco teve uma dificuldade tremenda em casa contra o Água Santa, porque o sorteio beneficiou o Vasco e ele caiu para poder jogar a partida dele em São Januário. Já o Bahia, ele vai ter que jogar a partida fora de casa, e isso vai ser um fator muito prejudicial para a equipe que joga fora. Ah, mas o Bahia, ele vai conseguir aí de uma maneira tranquila passar. Beleza. Se o Bahia ganha, só por entrar em campo, o Bahia já ganha 1.800.000, né? Se passar de fase, mais 2 milhões. Então é um jogo que vale aí belíssimos 4 milhões para o Bahia, para botar dentro do cofre, para passar de fase e para pensar justamente numa próxima fase de competição. É importante vencer, sim. É importante entrar com tudo, sim. É importante não se poupar, sim. E eu espero que o Bahia tenha a noção disso, e acredito que Ceni tenha a noção disso. Só que, infelizmente, para o Bahia vai ter muitos jogos desse mês de março. Estamos em março, resolveu pisar no acelerador, meteu 10 dias em 10 minutos. Então nós estamos no dia 10, dia 20 já tem Bavi, dia 30 já tem final do Baiano, e dia 1º já vai ter jogo, dia 4 já vai ter jogo da Copa do Nordeste valendo a eliminação. Então é acelerar. Acelerar significa jogar com inteligência com Caxias para construir o resultado e para sair de lá do sul do país classificado à próxima fase. Não dá para titubear e não dá para pensar em outra situação a não ser o resultado positivo, e jogando com inteligência e sabendo que, para além de qualquer coisa, o Bahia precisará, para além de vencer o Caxias de uma maneira confortável, precisará fazer as coisas do melhor jeito possível para poder ficar tranquilão na Copa do Brasil, que é o primeiro objetivo, que é a maior competição que a gente joga no primeiro semestre, é a Copa do Brasil. E é necessário tomar essa atenção para si, para além de qualquer coisa, classificar-se, vencer, ganhar dinheiro e chegar para poder dizer assim: olha, passamos na Copa do Brasil, estamos bem, vamos jogar outra fase, outra competição, vamos focar agora no Jequié, no Baiano, para que essas coisas também ocorram da melhor maneira possível. Rapaz, eu falei um monte. O que o Bahia precisa para escalar e qual a estratégia para ganhar do Caxias